Sejam bem-vindos a mais uma edição e nessa, que é a nossa última, eu tinha prometido para vocês, para mim mesmo, para nossa edição, para o Diegão que está aqui comigo, que a gente fecharia com chave de ouro. Dentro do nosso planejamento, esse entrevistado que vocês já estão vendo aqui na tela e tudo mais, já está agendado acho que faz uns 2 meses. Acho que é por aí. 2 meses, né, Vitão? E assim, é diferente hoje. Então, prometi para vocês fecharia com chave de ouro. Vocês vão perceber que a gente não tem nada na mão. Eu não tenho cola pro currículo, porque o currículo dele, efetivo, que é o mais importante, é ele que vai contar. Mas o currículo que eu conheço, que é o mais importante, deixar claro, da minha visão, entendeu? É maravilhoso. Vitor Valente, meu amigo, chefe de cozinha. Vê lá o que você vai falar, hein? Não, peraí. Chefe de cozinha. Eu comecei com o mais importante, o mais tranquilo, entendeu? Marombeiro das antigas, chefe de cozinha, músico, compositor, professor de língua portuguesa, de literatura, cara maravilhoso, sabe muito. Tem outras coisitas mais, mas assim, a gente vai falando, quando a gente vai criando mais intimidade ainda, a gente vai contando assim ao longo do tempo. Eu conheço esse ser humano desde que ele tinha cerca de 14 anos, 13 a 14 anos. Que é isso. Mas é hoje um dos empresários mais importantes, não é porque é meu amigo não, viu? Mas um dos mais importantes na região, principalmente na área literária, cultural, e vocês vão entender. Meu amigo, meu irmão da vida, Vitor Valente, muito obrigado por você ter aceitado, viu, o convite. Olha, gente, quero começar dizendo que eu não sabia dessa expectativa, não. Conta e risco do Down, beleza? Se vai entregar, isso é com ele. Claro gente. que vai. Eu falei pra vocês, falei, não, gente, é o último do ano. Então ouçam com calma, vocês vão ver o enorme conteúdo. Pra quem viu uns eventos aí recentes na nossa cidade e literário, que foi a Tarrafa, teve a participação da Litera Cultural, tá? Vitor Valente é proprietário, um dos sócios da Litera Cultural, Litera Vestibular também, né? Então vai contar, a gente vai falar sobre as empresas e assim, é ouro, hoje é ouro. É mais um daqueles dias assim que não coloca rápido, pelo amor de Deus, fica ouvindo aí que vocês vão ver que tem muito conteúdo. Mas Dadá, obrigado de fato, tá? Pô, Pelo convite, falando sério agora. Valeu mesmo. É muito legal estar aqui na sua casa, né? De você, dos sócios. É muito bom te ver crescer, se emancipar, estar aqui, participar disso, como você falou, a gente se conhece uma vida inteira, né? Há muitas vidas nessas vidas aí que a gente viveu, né? muitas. Aliás, que bom, né? Elas passam, vem outras e tal. E vamos ver o que sai aí. Vamos lá, vamos brincar disso aí. Muito. Cara, tem muito conteúdo, Vitão, mas o primeiro, que tem obviamente tudo a ver com a gente, eu participei do podcast da Litera, cara, muito, muito enriquecedor, e a gente tratou desse tema. Eu queria trazê-lo de volta aqui, né, pra gente conversar sobre retrofit, né, que leva o nome da nossa empresa, e eu sempre tive curiosidade para saber a origem. Opa! Assim, quero saber a origem, porque por mais que a gente pesquise do especialista diretamente, né, eu quero saber, mas apesar que eu pulei, né, tá vendo pra vocês que a animação é tão grande. Eu pulei porque eu quero saber de você primeiro do seu currículo. A gente combinou que ia contar sobre isso, daqui a pouco a gente pula, volta. Então, peraí, falaremos de retrofit, esse é o ponto principal do começo do nosso podcast, mas o Vitor precisa falar da origem dele, da história, senão a gente pula. A gente emenda as coisas. Tenho formação em letras pela Universidade de São Paulo, tenho formação em História da Arte pela PUC de Minas Gerais. Formação acadêmica é essa. Letras USP, História da Arte, PUC. Há 11 anos, ao lado do Neto, nosso amigo, meu sócio, sou dono da Litera Vestibular, que desde 2024 se desmembrou no Grupo Litera, com a Litera Vestibular de um lado e com a Litera Cultural do outro. Sei que a gente vai bater um papo sobre isso um pouco mais para frente, mas neste momento, final de 2024, você que está assistindo a gente, estamos passando por uma transição. A Litera Vestibular dará lugar à Litera Cultural de forma definitiva. Aquilo que nasceu como braços de uma mesma empresa, um dos braços, o mais novinho, cresceu demais e a gente teve que fazer uma escolha. Esse é o papo da gente hoje. Sou professor, né? Sempre trabalhei em sala de aula. Meu único trabalho na vida foi ser professor. Eu falo que eu tenho um privilégio danado com isso. Eu escolhi ser professor, isso que eu fiz a vida inteira. 2025 será o primeiro ano que eu estarei fora de sala de aula. Vou me sentir absolutamente órfão dessa parada. Mas eu professor há cerca de 20 anos. Dei aula nas escolas aqui da cidade. Posso falar nomes? Pode. Colégio Universitas, Colégio Ângulo, Liceu São Paulo, Cursinho Etapa.
Até que abrimos a Litera e nos últimos 10 anos fizemos aí, acho que um bom trabalho, né, bem encerrado aí em 2024. Currículo é isso, né? Foi isso que eu realizei aí nesse tempinho. Não, é um ótimo trabalho. Para quem não conhece, para você entender, quantas vezes vocês cravaram, você especificamente, por exemplo, o tema da redação do Enem, que é sempre um tema, por exemplo, da Litera, ficar mais uma vez a Litera cravou. Algumas mesmo, assim. Posso falar, por exemplo, desse ano de 2024, né? A gente realizou algumas cravadas bem interessantes. A gente fala que está fechando com chave de ouro de verdade. O tema do Enem em 2024 falou sobre a questão da herança africana no Brasil. É um tema muito bonito, muito bem feito. Inclusive, um dos textos de apoio, Samba Enredo da Mangueira de 2019, aquele História para Ninar, Gente Grande, belíssimo Samba Enredo, estava lá. Samba Enredo que eu acho lindo. Nós fizemos todo um trabalho em relação a esse tema no mês anterior à prova. O mês de antes da prova foi dedicado justamente a essa temática. Você bem sabe, Dalmo Santos tem um evento muito importante que é a Tarrafa, né, que autores diversos vêm para a cidade bater um papo aí com seus leitores. Aliás, um abraço para o Zé, dono da Tarrafa, amigão. E um dos eventos da Tarrafa, uma das mesas, foi a antropóloga Lilia Schwartz, que vai tratar do seu livro novo, Imagens da Branquitude, um livro belíssimo, justamente sobre o apagamento dessa herança de África aqui. E nós levamos os alunos para assistir a palestra da Lilia Schwartz, para conhecê-la, estudamos a autora. Cara, o tema do Enem foi sobre isso, a Lilia Schwartz estava em questão da prova. Foi assim, foi... cachapante. Eu acho que alguém ligou pra você e falou, muito assim, obrigado, porque foi um negócio assim. A Polícia Federal batendo em casa, o que tá acontecendo? E não acabou por aí, que não, cravada, cara. Mano. 2 temas da Fundação VUNESP foram sobre o conceito muito interessante de ecoansiedade, esse momento em que a gente está vivendo, danos à questão climática, e a ansiedade que isso promove em nós. Né? O mundo está acabando, o que vai acontecer? Se isso nos paralisa ou nos mobiliza a ação. Trabalhamos esse tema, ecoansiedade, esse conceito. 2 provas trouxeram exatamente esse mesmo tema. Uso de celular em sala de aula, trabalhamos em sala, foi tema de prova também. Então a gente tem neste ano umas 5 ou 6 provas puxando para baixo, em que a gente deu ali o tiro certo, cara. Foi bem interessante, foi bem legal. É só para vocês entenderem o currículo, né? Por isso que eu pedi, porque eu sabia, assim, todo ano eu vejo uma propaganda, eles cravaram de novo. Então, cara, é uma qualidade imensa, né? A gente fala só dos louros, né? A gente acaba falando só da parte boa, que a gente sabe que tem muito trabalho aí por trás. Né? Sim, tem claro. muito feeling, tem muita... Não é subjetivo, não é isso, mas assim, tem muita coisa consciente e inconsciente de uma força de trabalho que vocês vão fazendo e para cravar, lógico que tem um trabalho anterior. Sim. Então tem muita energia gasta ali, cara. Isso é maravilhoso, cara. Mas chegando no que você queria saber, Dada, eu acho que a gente tem que dar para a questão do que é o retrofit, como ele aparece. Acho que a gente tem que dar uns passinhos para trás, mas acho que vão dar um pouco de contexto para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente. Grosso modo, Down, na história da arte, a gente pode falar, e aí eu estou encarando aqui a arquitetura como uma manifestação artística. Ela vai oscilar entre 2 leituras, grosso modo. A arte nasce a partir de um conceito utilitário. Era arte porque era útil. O que é útil? Aquilo que serve para alguma coisa. Então, vamos lá. Um machado, ele tem uma função. Né? Cortar a lenha, cortar alguém, enfim. Né? Uma tribo indígena brasileira, você tem ali um cara que é o responsável por, construir um cetro feito de madeira e de osso, e aquela tribo acredita que aquele cetro, naquele ritual, faz uma ligação com o sagrado. Esse cetro é útil. Para aquela tribo, ele tem uma função. Ah, mas eu não acredito. Então, é útil para aquela tribo, não para o Kleberson, né? São situações... Sim. Beleza? Tá. Ele tem uma função utilitária. Em outros momentos, Down, o objeto de arte, ele vai perdendo essa imagem de algo que serve para alguma coisa, ligar com o divino, cortar a planta, e ele vai ganhando o que a gente chama de uma dimensão estética. O que é a dimensão estética? Ele apela aos sentidos. A gente muito comumente associa estética à beleza. Tá meio certo. Aquilo que é bonito é estético. Mas aquilo que é estético, a tradução mais interessante é aquilo que apela aos nossos sentidos. Todos eles. Então, por exemplo, você vai viajar, aí você vai pedir uma moqueca. Pô, vou pedir uma moqueca. A moqueca tá saindo do restaurante, ali atrás, cozinha, o aroma vem. Aquele cheiro maravilhoso.
Esse encantamento do odor, do cheiro, do olor é estético. É um prazer estético, é um prazer trazido pelos sentidos, né? A moqueca chegou e é um prato lindo. Ele também encanta os olhos. É um prazer estético. Aí você põe no prato e come. Aquilo é um deleite. Prazer estético. Tudo aquilo que tem a ver com o acionamento dos nossos sentidos é uma experiência estética. Na arte, a experiência estética ela pode ser para gerar beleza. Eu olho para um quadro, para um prédio bonito, coisa bonita, aquilo me encanta. Ou ela pode ter a função do choque, do horror. Também posso ter uma experiência estética para ter medo, para ter nojo, para ter uma aversão àquilo. A arte está sempre brincando entre essas duas mãos. Uma arte de perfil utilitário de um lado, uma arte de perfil estético do outro. O encantamento, a beleza ou a feiura. Quando chega ali Down no pós-guerra, anos 1919, 1920, ali, pós-Primeira Guerra, a gente vai ter o desenvolvimento na Alemanha de uma escola muito conhecida chamada Bauhaus. Né? O Legião Urbana até coloca isso numa das músicas, né? Se uniu a memória aí e tal, né? Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus. O Bauhaus é a primeira escola de design do mundo. E aí a gente tem que ter um contexto. É o pós-guerra. A Alemanha perdeu. É um país pobre. O Bauhaus nasce num contexto, Down, em que a ostentação ela é mal vista. Ela é ofensiva. O país está pobre, né? Alguém ficar riqueza ali, ostentando e tal. Então o Bauhaus ele vai querer desenvolver uma arte vista de desenvolvida de forma simples, minimalista, é quando vai surgir esse conceito, tá? Do minimalismo, por exemplo. É nesse período? É nesse período. E que vai buscar conciliar esses dois polos, Down. Os objetos de arte desenvolvidos no Bauhaus, eles são úteis, mas eles também são estéticos. Ou seja, eles têm uma funcionalidade muito específica. Então, o cara vai desenvolver uma cadeira. Ela tem que ser útil enquanto cadeira. Ela tem que ser gostosa de sentar, tem que ser confortável, né? Não pode deixar torto, etc e tal. Mas ela também tem que ser bonita. O Bauhaus vai ser a escola de arte, uma delas, tá? Mas é que chamam mais a atenção, que vai buscar a conciliação desses dois aspectos de arte. Não precisa ser ou útil ou estético. Pode ser as duas coisas. A terceira fase do Bauhaus, Down, vai ser a que vai dar origem a esse estilo industrial, por exemplo, que a gente conhece bastante hoje, tá? Nasce ali, tá? Nasce nessa lógica. O Bauhaus talvez seja o primeiro ponto de acionamento do que será o surgimento do retrofit décadas mais tarde. Explico, Down. O retrofit vai ser um conceito que vai surgir na engenharia e na arquitetura por volta dos anos 70. A palavra retrofit, retro, prefixo latino, tudo bem, que significa antigo, para trás. Comprei uma geladeira retrô, ela parece antiga. O retro é aquilo que está para trás, passado. Fit já é um termo que virá do inglês e ele não tem uma tradução tão exata assim não, mas ele vai ser traduzido algo como assim, um remodelamento do antigo, uma repaginada do antigo, ou seja, o retrofit é uma linguagem que ela vai buscar, de um lado, trazer elementos de atualização, de inovação, mas de manutenção desse passado. E aí vamos lá, como é que isso vira prática, dá? A arquitetura em especial vai produzir objetos de arte, prédios muito duráveis, né? Sim. Diferente de um quadro, né? Enfim, um prédio, concreto, ele vai durar por muito tempo. Só que esse prédio, vamos pegar um prédio produzido lá, construído no século XIX. Ele foi feito a partir dos critérios, das tecnologias e das necessidades dessa época, que não obrigatoriamente correspondem às do presente, concorda comigo? Sim. Não obrigatoriamente, definitivamente, né? Enfim. O que se fazia antes do conceito de retrofit? Eu já vou juntar tudo numa coisa só. Você demolia o prédio e fazia outro. Esse prédio não funciona mais, ele não tem como mais, ele não dá conta. Há uma depreciação do material, esse prédio não atende às necessidades, ele não tem um elevador, ele não tem estacionamento, porque quando ele foi feito no século XIX isso não tinha cabimento, nem existia e tudo mais. Como ele não se adequa, bota ele abaixo, bota outro. O que o retrofit vai propor enquanto ideologia? Eu acho que é importante a gente entender, Dalmo, que antes do retrofit ser uma prática, ele é uma ideia. A gente não precisa colocar esse prédio abaixo. Porque colocar esse prédio abaixo é só contra, não tem um pró. Um é muito caro.
meter esse prédio abaixo. É caro você demolir um prédio, subir um prédio em um lugar, é um custo gigantesco. É horroroso. Você sabe Sim. disso, material, etc. Há um custo ambiental nisso. Há uma questão de dejetos, etc. Para onde vai esse tanto de material que foi embora? E eu acho, Dauno, que existe um outro custo que, na minha opinião, é um dos mais importantes. Há um custo de identidade desse espaço urbano. Porque vamos lá, Dauno. Nossa, é muito interessante. Os imóveis em São Paulo, por exemplo, que a gente está vendo surgir, e eu acho que você vai falar disso, cara. Você vê um prédio com uma característica e um outro totalmente modernizado, sem acompanhar. Não tem coesão urbana. Não tem. Você não tem urbanismo para dar uma identidade para essa cidade. Mas eu não vou nem tão longe, sabe, Dauno? É aquele prédio que teu avô, quando você era pequenininho, apontou para você, falou que prédio bonito. E você, por alguma razão, pegou um carinho por aquele espaço porque seu avô parou um dia 5 minutos com você diante do prédio, que é uma obra de arte, e ficou ali pirando nele. Esse prédio faz parte da sua memória afetiva. Você olha para esse prédio, é do seu avô que você lembra. Como é que você demole um prédio desse? Como é que ele vai embora? É aquela quadrinha que você aprendeu a jogar bola com seus amigos de infância, já nem tem mais contato, mas quando você passa por ali, aciona-se toda uma memória, uma carga de afeto. A gente gosta de uma cidade a partir da memória afetiva que a gente desenvolve por ela. E gostar de uma cidade, de um bairro, faz com que a gente cuide desse espaço. Se eu coloco ele abaixo, eu não reconheço mais a minha cidade, que é isso, né? As coisas não funcionam mais, eu passo a não reconhecer mais esse lugar. Cadê a cidade na qual cresci, na qual vivi? Passei por uma experiência interessante recentemente. Você sabe, eu sou de Vitória, né? Sou capixaba. E fui para lá no meio do ano agora com a minha mulher depois de anos sem ir. E eu fui na rua em que eu cresci. Vamos passar pela rua. Ela tá igual. Ela tá absolutamente idêntica. A lembrança foi... Não, eu lembrava de histórias vinham surgindo. Histórias, eu saí de Vitória com 9 anos de idade, tenho 38. As histórias vinham, assim, translúcidas. Assim, nossa, isso aconteceu tal coisa, fulano, nomes de amiguinhos da época. Eu lembro daqui, da gente subir nesse muro, de fazer tal coisa. Exatamente. Há uma dimensão afetiva, de identidade, de vínculo com esse espaço. O que o retrofit vai propor, então? Bom, todos esses elementos importam muito. Demolir o prédio é caro, há um custo ambiental cada vez maior, e é uma questão de identidade urbana ser preservada. Esses prédios são obras de arte, eles fazem parte do patrimônio dessa cidade. Ele vai propor o seguinte, então a gente vai manter aquilo que é identitário desse prédio, dessa quadra, desse espaço, desse estádio de futebol, desse bairro, que seja, mas é preciso adaptá-lo aos novos tempos. Ele precisa passar a ser habitável de novo, ele precisa passar a ser útil de novo. Olha o papo da Bauhaus voltando aqui. Precisa ser útil, tem que ter estacionamento, tem que ter uma rede de esgoto decente, tem que ter um monte de coisa. Mas há um aspecto estético, um aspecto de afeto, um aspecto de memória que se coloca ali. Então, grosso modo, o retrofit está dentro de uma linha bastante extensa da história da arte, que vai culminar num olhar sobre as novas cidades a partir de um olhar de preservação dos patrimônios da gente, olhar para isso como algo a ser cuidado, mas que precisa ser, eu não gosto muito da palavra modernizado, que eu acho que ela caiu um pouco em desuso, mas acho que ela cabe aqui. Modernizado para que ela possa voltar a cumprir o seu papel social, cumprir o seu papel de fato, né? O estádio de futebol, há estádios centenários. Eles obviamente precisam passar por um processo de ser retrofitados, né? Esse verbo surgiu, né? Para que eles voltem a cumprir o seu papel de origem, que é abrigar a torcida, com bastante segurança, com conforto, enfim. Maracanã não tinha segurança nenhuma, apesar de todo o aspecto, que é o tema que eu sei que a gente vai entrar, né? Por exemplo. Mas é importante que ele mantenha a sua identidade, a sua fachada, para isso, para assim, continua sendo estádio pelo qual me apaixonei por esse clube. Eu acho que é uma discussão interessante, por exemplo, com o que a gente pensa sobre a Vila hoje. Né? Esse é um tema importantíssimo, porque, dependendo como for, vai cair fachada, vai cair tudo. Não sei como é que se eles vão manter, né? E bom, você há de concordar comigo, você de Santos, que a Vila, torcendo pro Santos ou não, eu torço pro Flamengo, eu vim de Vitória, beleza, tá? É outra coisa. Que a Vila faz parte da identidade da cidade. Santos se a Vila deixar de ser a Vila, Santos não é a mesma mais. A gente não chama o estádio nem pelo nome, que é Urbano Caldeira, assim, para ver o tamanho da identidade, a gente chama pelo bairro.
né? Cara, eu acho que a Vila tá para Santos, assim como o tal Jardim na Praia. Sim. É construção da identidade desse espaço. Quando você pensa em Santos, você pensa no quê? Como é que você coloca isso abaixo e coloca uma outra coisa? Coloca o Itaquerão no lugar. Não. Entende? Deu para ficar claro, Down? Sim. Eu acho que a questão do retrofit, ela tem uma... Antes de tudo, ela é ideológica. Ela tem uma filosofia por trás de permanência de identidades estéticas. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque esse prédio ele não é só um monte de concreto e tijolo. Ele é um monte de história de um monte de gente. E isso tem que se preservar, porque a gente está falando da identidade de uma cultura, de um povo, de um lugar, beleza? Tá? Ao mesmo tempo, o objeto deprecia. Então ele precisa ser revitalizado de alguma forma, modernizado, reequipado de alguma forma. É uma arte sutil ali, né? Eu ia perguntar isso agora, porque quando a gente discutiu sobre isso, a gente bateu muito na tecla do Maracanã. Você tinha me feito essa pergunta de falar, cara, será que não fizeram de forma errada? Porque eles, inclusive, chamaram de retrofitar. Vamos retrofitar o Maracanã. Lógico, tem todo o aspecto da Copa do Mundo. Tinha uma série... Mas, assim, se tirou todo o aspecto interno do Maracanã, o que ficou dentro do estádio do Maracanã para a gente ter essa identificação com a arte, com a questão urbanística de falar, não, tá aqui, a identidade ela se mantém. E aí eu acho que essa linha tênue, né? Porque eu também fico na dúvida. Tem coisa que você não consegue preservar. Aí você destrói inteiro para poder reconstruir. Isso ainda é retrofit, não é? Dentro desse aspecto da arte, historicamente falando, estamos falando desde 1920, desde do século XIX, isso ainda continua sendo retrofit? Não, eu não sou designer, não sou arquiteto, sou um professor sou professor de português e de história da arte, mas eu acho o seguinte, cara, um projeto de retrofit, me parece que não parta de um estudo prévio da história desse espaço, da história desse prédio, desse estádio, enfim, ele não consegue cumprir o seu propósito. Penso dessa forma. Porque é isso, assim. É claro que você vai olhar ali para a estrutura desse prédio, vamos pegar o estádio mesmo, e vai ver o que é possível de se manter dali. Às vezes não é possível, beleza. Mas eu acho que tem uma coisa, Dalmo, que é assim, ok, mas o que é a essência desse lugar? Né? O que fez desse lugar o que ele é? E ainda que você não consiga preservar ali aquela cadeira, de que maneira você consegue celebrá-la de alguma forma? Dê uma outra função para aquilo. Enfim, aí, cara, quem tem que dar a solução que dê. Já não é comigo. Mas eu acho fundamental, Down, o ponto de partida. Se a ideia é retrofitar esse espaço, a gente não pode perder o ponto de partida, que é preservar a memória e a cultura que produziu esse espaço. Acho que esse é o ponto fundamental. Recentemente, no prêmio do Melhores do Ano, da Globo, lá, o Paulo Vieira, ele fala uma parada, quando ele ganha o prêmio dele lá e tal, que eu acho muito bonita, sabe, Down? Que ele vai dizer o seguinte, né? Eu vou viver, vou passar a minha vida para tornar absolutamente cafona a pessoa que tem por prazer depreciar o que é o Brasil. E eu acho que de alguma forma a gente tem passado por isso um pouco, sabe? Os nossos estádios estão europeus demais. Não, o que é brasileiro é muito legítimo, é muito bonito. É muito cafona não ser brasileiro. Eu acho que nesse ponto eu acho belíssimo. Eu acho que a questão que você me faz, eu acho que ela passa um pouco por isso, né? O que manter do Maracanã? Sua brasilidade. O que tornou o Maracanã o maior palco do mundo. E por que a gente é desse jeito, e os nossos vizinhos aqui, a gente vê às vezes uma identidade num país que não tem a estrutura que a gente tem como a Argentina, que passa por uma crise existencial, passamos por algumas recentes, mas estruturalmente, né, geograficamente, nós temos uma estrutura um pouco melhor, então a gente sente menos o peso, digamos assim. Sim. E a Argentina não. E aí você vê o Uruguai, a Argentina, o Chile, sei lá, esses países que têm uma história bonita com futebol, a gente não tem jeito de não falar de futebol, falar de estádio. Lógico. Como é que se mantém isso? E a gente, de repente, acho que não perdemos tanto, mas eu sinto isso que você tá falando, a gente perdendo essa brasilidade, cara. Down, história, patrimônio histórico, isso nunca é dado, é disputa. A gente está disputando o passado o tempo inteiro para construir o presente da gente. Então eu não acho que o brasileiro ele é entreguista, está sempre olhando para fora. Eu acho que isso está sempre em disputa. Porque eu acho que assim, lá nos anos 20, anos 30, vai surgir uma estética no nosso país que vai definir um olhar sobre o Brasil que male perdura até os dias de hoje, que é o modernismo. Ele vai definir a gente, eu gosto desse olhar, o brasileiro é um antropófago. Literalmente, o antropófago é um canibal.
né? É o índio canibal. Mas como é que ele vai brincar com isso? O que ele vai entender sobre isso? Ele vai dizer o seguinte: a gente é uma esponja. A gente tem uma facilidade muito grande de absorver o que vem de fora. Isso é identitário da gente. Nós fazemos de fato isso. Mas a gente pega isso que vem de fora e mistura com aquilo que é intrinsecamente nosso. Então, né, vai fazer um estrogonofe com o russo aí, vai ficar um pouquinho chateado, beleza, né? Daqui a pouco a gente vai entrar em receita, que é bom tema. Ele vai ficar meio chateado, que não é bem desse jeitinho que eles fazem, não. Cara, a gente faz... Você vai fazer um sushi da gente, a gente não consegue só absorver, a gente recria. Isso é muito criativo, isso é muito potente. A gente tira a onda disso, do brasileiro da gambiarra, da malandragem, mas eu enxergo isso como uma grande potência nossa. A gente absorve, a gente é uma esponja que puxa tudo que vem de fora, mas a gente não consegue não impregnar aquilo que é nosso. Pega uma manifestação cultural legitimamente nossa, a bossa nova, nos anos 50, 40 ali. A bossa nova, ela é exatamente isso. A gente puxa de fora ali o country, a gente puxa de fora ali elementos do blues ali dos Estados Unidos, mas vai juntar com o nosso samba, com o nosso choro para criar uma coisa muito autêntica. Nós somos isso. Então eu não acho que o problema, Adal, é a influência estrangeira. Eu acho que ela é inerente a gente. Nós somos assim, nós somos porosos, acolhedores, nós temos esse perfil. O que eu acho é que isso está sempre em disputa. E que em que sentido? Sim, há elementos como o Maracanã, por exemplo, em que essa disputa ela pende um pouco mais para um certo entreguismo, para uma visão de fora. Mas há tantos outros projetos de preservação de uma brasilidade tão nítida, vou para a Bahia daqui a poucos dias, graças a Deus. Eu estou maluco para conhecer, por exemplo, a igreja de Nossa Senhora dos Pretos, que é a primeira igreja do Brasil, fundada por uma comunidade negra, está lá preservadinha do mesmo jeito até hoje. Não dá para você dizer que um país é entreguista diante de uma igreja como a Nossa Senhora dos Pretos. O mesmo Brasil do Maracanã, é isso que eu quero chegar, o mesmo Brasil do Maracanã é o Brasil dessa igreja. Né? A gente está sempre em disputa. Eu acho que esse é o grande lance, sabe, Dada? Quando eu estou falando em disputa, a gente está brigando com a gente o tempo todo para que lado puxar. Me parece que em algumas tomadas de decisão a gente perde um pouco a mão desse olhar para a riqueza que a gente tem aqui dentro. E qual é a riqueza que a gente tem aqui dentro? Nossa cultura popular. Né? O Brasil ele é muito profundo, ele é muito rico. E há um olhar, eu concordo plenamente com o Paulo Vieira, que ele vai dizer, né, assim, a gente tem que entender que não gostar do Brasil é cafona. Isso é sensacional, né? É cafona, é feio, né? A gente é... Por quê? Porque é uma riqueza gigante. Acho que passa um pouco por isso, sabe, Down? Acho que a gente não perdeu nem ganhou. A gente está disputando isso o tempo inteiro. Brigar por uma identidade não é dado. Eu acho que ela está o tempo inteiro ali na arena. E acho que nos projetos de retrofit, voltando para o ponto central, isso não pode sair de pauta. Beleza, vamos retrofitar esse prédio, mas o que tornou esse prédio... O que despertou o interesse de retrofitá-lo? Acho que esse é o ponto central. Porque você poderia querer botar ele abaixo. Por que preservá-lo? Há uma questão aqui de identidade. Há uma questão aqui de cultura. Então, se foi isso que mobilizou o interesse por esse projeto, você vai eliminar exatamente isso? Entende o que eu estou dizendo? Sim. Vocês trabalham com uma série de apartamentos da cidade de Santos, e Santos tem prédios históricos. Quando você vai olhar para um prédio como esse, é importante que a gente olhe para o espaço que esse prédio, que esse apartamento ocupa no seu bairro, na sua cidade. Ele não é uma ilha do mundo. Ele faz parte de conta. Ele tem uma história. Pessoas passaram por ali. Famílias moraram ali. O prédio da década de 50, 60, Exato. 70. A gente fez recentemente alguns que, cara, tinha essa idade. Cara, Acho que um ponto de partida legal, quem construiu esse prédio? O que Sim. pensava quem construiu esse prédio? Com que intenção esse prédio foi feito desse jeito? A partir daí, eu acho que quem é da área vai ter insights. Né? Poxa, olha que bacana. Fulano fez esse prédio dessa forma, por essa razão. Dá para manter isso aqui. Cara, isso é muito bom. Porque o viés, geralmente, para fazer o retrofit é o econômico. Sim. A pauta econômica, o mercado financeiro. E por que eu estou falando do mercado financeiro? A gente já fez de 2 a 3 podcasts de um tema que está super em alta e acredito que tenha começado também, você falou da sustentabilidade, uma questão de economia e de meio ambiente, tenha começado pelo sistema ESG. E aí, recentemente, alguns profissionais passaram aqui e falaram pra gente, você sabe de onde começou? O mercado financeiro. Algo que a gente, que às vezes reluta tanto para falar do mercado, e
uma questão subjetiva, né? Porque quem é o mercado? Aí você fala, meu, esse negócio de ficar toda hora na televisão falando do mercado financeiro, isso pra mim, Sim. sabe, dá um certo bode. Quando você começa a entender, e aí tinha uma profissional que tá com a gente mensalmente, Kali Vasconcelos está sempre aqui, especialista em investimentos, ela fala, cara, a questão do ESG foi uma questão muito importante, veio com uma pressão do mercado financeiro. Então a questão de fazer retrofit, que é a proteção do meio ambiente, vem com isso também, da sustentabilidade, né? Das empresas serem obrigadas a falar, você começa a fazer algo, porque senão você passa, sei que é de forma subjetiva, mas você passa, dá um recado ao mercado, dá um recado aos seus investidores, aos seus consumidores, que você está pouco preocupado com o país, pouco preocupado com a sua terra. E digo mais, Down, soluções criativas tendem a ser mais baratas. Eu acho que esse é um ponto também fundamental. Sensacional. Elas dão mais trabalho. Porque a criatividade ela não é inata. A pessoa é criativa. Não, a criatividade ela é um treino. Tem muito estudo por trás, uma ideia não nasce do nada. Fechou? Então, assim, de novo, você vai lá estudar a origem do prédio, do cara que construiu o prédio, aí daquele tempo. Isso vai despertar ideias em você. Né? Isso vai te dar repertório para você pensar aquilo. Soluções criativas tendem a ser soluções mais baratas. Então, acho que as coisas não estão se afastando. Pelo contrário, eu acho que nesse ponto, o interesse de mercado e a preservação desse espaço de alguma forma, elas dão a mão, cara. Cara, é muito interessante. A gente não conversou sobre isso nos bastidores. E você tá falando, me deu um insight assim, porque a gente fez, pelo menos de 2 imóveis, a gente fez postagens relacionadas a isso. Porque me deu esse... Peraí, mas que prédio é esse? Aí, e às vezes é um nome muito característico, né? Sim. Nós acabamos, inclusive, de encerrar um projeto que é de Claude Monet. O edifício Claude Monet que fica na rua Timbiras. Aí eu, caramba, como é que a gente não vai falar sobre isso? Nós fizemos. A gente fez uma postagem relacionada a isso, né? Então tem toda uma questão com a história da arte que você fala, caramba, como é que eu não pensei nisso antes, né? E agora que você tá falando, me despertou isso em 2 empreendimentos. Isso é um projeto da empresa Retrofit, a gente trazer isso, né? Esses aspectos históricos que é de suma importância, né? E eu tenho a impressão, Down, de que esse trabalho de pesquisa prévia, pô, vamos lá, vocês vão lá pegar um apartamento, não sei o quê. Eu acho que ele vai engrandecer a maneira como vocês olham para esse espaço. Né? Quando você olha para essa origem, eu acho que assim, vocês, empresas que trabalhem com isso, olhar para esse suporte histórico, para esse estofo histórico, né? Por que esse nome foi escolhido, né? Por que isso foi feito dessa forma? Eu acho que isso só engrandece de boas ideias, de repertório, para mexer nesse espaço a partir de um olhar muito mais carinhoso, sabe? Eu acho que eu acho que, melhor falando, Down, eu acho que o projeto ele vai ganhar um pouco mais de personalidade. Muito bom isso. Entende o que eu tô te dizendo? Não ficam aqueles projetos, de vocês são ótimos, claro, mas aquele negócio, não foi aquela coisa assim, eu vi coisas parecidas com isso, são todos meio iguais. Ele é único, né? É o que a gente tenta fazer, assim, ele é único, nossos projetos não são iguais, entendeu? A gente recentemente entregou um bem na quadra, próxima à quadra da praia, e foi mantido uns pilares com cimento aparente, legal, entendeu? Então, sabe, você fala, nossa, isso aqui é diferente, isso aqui é retrofit. Sim. É a empresa Retrofit fazendo retrofit, a gente brinca bastante com isso, né? Sim. Um dos exemplos que eu posso dar, vi recentemente, o edifício Virgínia, em São Paulo, ali no centro, da família Matarazzo, né, que demorou bastante, historicamente, para sair, juridicamente, né, uma série de problemas, e o nome é dado para uma das filhas, né, do grande... Acho que é isso. E aí, edifício Virgínia, se você não conhece essa história, quando a gente conheceu, ele vai ser totalmente retrofitado. Para quem conhece o Copan no centro, né, vai ser parecido, porque vai ter uma área embaixo. Cara, esse é um dos maiores exemplos em São Paulo, e que confronta com os inúmeros prédios. Não tem uma quadra, não tem um bairro que você não vai em São Paulo, que você não tem 4, 5 prédios subindo, estúdio, 40 e poucos metros quadrados, e você fala, caramba, mais um prédio. O que em São Paulo eu acho que é uma loucura, assim. São Paulo é uma cidade, Santos também, mas São Paulo é gigantesco, né? Você tem todo um background, cara, todo um estofo, todo um histórico de prédios tão bonitos, de uma riqueza arquitetônica tão grande. A ruas que é tão delicioso você passear e olhar os prédios, olhar, aquilo é parar, ficar parado olhando, aquilo é uma obra de arte, aquilo é lindo. E você tem, cara, a destruição dessa cultura hoje, subindo prédios que são sempre todos iguais, né? Todos do mesmo jeitinho, parece que todo bairro é igual, sabe assim? Como diz o Baiano Assista, a especulação imobiliária, né? Então, é dura. E assim, é um confrontamento, assim, que a gente tem mesmo aqui, embato muito com os meus sócios em relação a esse aspecto econômico junto com isso, com a preservação. Não dá para preservar. Aqui na Retro a gente fez, por exemplo,
não dava para usar o piso de madeira em alguns imóveis. Cara, a gente pegou alguns apartamentos, Vitão, que tinha assim... não fiquem abismados com os apelidos. Já falei para vocês, né, que a gente se conhece há bastante tempo, então isso é comum, tá? E aí, assim, que tem aquelas copas, os apartamentos antigos, alguns não tinham iluminação no teto. Nossa. Um apartamento nosso, que é o edifício Gaivotas, muito legal, inclusive, ele fica grudado, canal 3, assim, umas quadras mais valorizadas de Santos. A luminária era na parede e a interruptor embaixo. Eu não sei se a pessoa vivia deitada. Loucura, né? Não sei, ou se apertava com o pé, não sei, mas é um prédio histórico, não vou me lembrar da data, mas 50 ou 60. Tá. E esses prédios antigos têm uma copa que é assim, então a cozinha é pequena. Sim. Vamos lembrar que toda uma questão na escravocrata, né? Então as empregadas domésticas eram tratadas de uma forma diferenciada, os cômodos maiores eram sempre as salas, os quartos, e a cozinha, que hoje é o inverso, elas sempre foram muito menores. Sim. Que é para caber aquela empregada ficar ali. Então, só desculpa te cortar, Dal, mas eu acho que quando eu digo esse olhar para o passado, ele é inclusive para reelaborar. Esse aspecto, por exemplo, né, que é o que a gente faz, deixar a cozinha enorme, entendeu? Porque não tem cabimento. Você tem as dependências, as chamadas dependências de empregados, esses nomes que assim, a gente continua chamando, mas a gente sempre tenta retirar. A gente não deixa mais uma dependência de empregado, a gente transforma num quarto. Sim. Né? E isso é muito legal, mas o tema principal que eu ia trazer para colaborar é esse aspecto econômico. Né? A gente vê a questão, a gente fala muito aqui na bancada, a questão do mercado financeiro e tal. Então, por muitas vezes a especulação imobiliária ela é colocada à frente do que a questão ideológica. Isso é uma afronta, eu acho, por toda essa arte que você está trazendo. E eu insisto, eu acho que as coisas podem ser conciliadas. E não acho que a questão seja econômica, eu acho que a questão seja de criatividade, eu acho que é um outro ponto. Porque eu acho que quando a criatividade entra, os projetos saem mais baratos. As pessoas são preguiçosas, vamos deixar claro que assim, as grandes construtoras eu falo, né, acaba tendo... a toque de caixa, aquela coisa e tal, e acho que não. Por isso que eu gosto tanto de um trabalho como é o de vocês. Vocês não constroem prédio, né? Vocês reformam ali o apartamento. Mas esse olhar criativo, cuidadoso, e me parece, Dauno, que o consumidor hoje, ele tem um apelo maior para esse tipo de demanda. Ele não quer ser mais um. Ele não quer tudo igual. Ele quer ter um produto único, num lugar único, entendeu? Eu não tinha... falado, a gente começou e emendou os assuntos, mas nós tiramos um piso de madeira e transformamos numa mesa de jantar. Legal demais. Porque não dava para utilizar. Então, por muitas vezes você está falando, a gente trava isso dentro da obra, porque num prédio, Santos, que tem, né, o maior, eu acho que do Brasil, são os prédios mais tortos que tem no Brasil, isso inclusive faz parte da nossa fachada geográfica, e aí você não tem, às vezes, como utilizar o piso. E aí, cara, você está falando de IP, madeira. Você está falando de um tipo de madeira. Mas olha a solução massa que vocês fizeram. E, de novo, que tornou econômico. Você fez uma mesa a partir do piso que você jogou fora. Você reutilizou aquele negócio. Incrível. Massa, né? Pô, não dá. Não dá. Faz outra coisa. O que dá? Acho que essa é a pergunta que vai ser feita. Tá bom, isso não dá, mas o que dá? Alguma coisa dá? Geralmente dá, né? Dá e veja o boom que teve. Não foi nem de agora, eu acho que uns 10, 15 anos. Da utilização da madeira de demolição. Ficou famoso. E ficou mais caro. Né? Porque você tem aqueles armários, isso aqui é de madeira de demolição, e o cara falando como se fosse, pô, meu amigo, tá bom, mas eu sei que você tem muita. Talvez esteja diminuindo hoje, mas grandes casarões que foram derrubados, Minas Gerais principalmente, porque muita coisa vem de lá, vem mais das cidades, dos estados mais pro interior. E começou esse boom de coisas, né, de madeira de demolição, cara. Eu acho fantástico, assim. Bom, a gente é apaixonado pelo tema, né? Assim, aqui em Santos, o antigo prédio do INSS no centro, a prefeitura já falou que vai retrofitar, vai transformar em moradia, era um prédio comercial, né? Nós temos a revitalização, a frontaria azulejada, que hoje é um espaço de eventos, entendeu? Não era para isso, são grandes casarões no centro, só que ainda a gente tem. Cara, você passa no centro ainda... você tem alguns casarões fechados, já sem o telhado, deteriorando, com a fachada ainda tombada, com problemas para construção. Cara, nós somos apaixonados pelo tema e é muito bom. Acho que Santos é um caso, inclusive, muito interessante, né, Daulon? Para a gente olhar para essa questão do retrofit, a questão artística, a questão econômica, a questão ambiental, fundamental, mas é uma outra questão que é o direito à moradia, né, cara? Acho que isso é fantástico, Esse é um ponto que eu acho, assim, ele é inalienável, assim, ele é um ponto fundamental. Por quê? Olha para uma cidade como Santos, e muitas cidades passam pelo problema pela qual nós passamos. Há muita gente sem casa ou em casas em condições péssimas, né? Acho que em Santos é mais esse segundo caso, né? Pessoas em condições de moradia, né, deploráveis.
Só que você não tem muito espaço mais na cidade para construção. Você não tem espaço. O retrofit é uma solução interessante para uma questão como essa. Vou pegar o caso do centro de Santos, acho que é um grande caso aí, né? O centro de Santos. O centro de Santos 1 está eternamente tentando ser ocupado, né? Desde que a gente é moleque, agora vai ou não vai, né? A gente viu o projeto Alegra Santos, né? Que foi legal, deu muito estupim, legal. mas é isso, já devia estar construindo, já devia ter Exato. moradia lá. Exato. Ao mesmo tempo que você tem essa questão do centro de Santos que precisa ser reocupado, você precisa de gente morando em lugares, né? Você precisa de casa para essas pessoas sem casa. É um direito. O retrofit ele vem como um espaço fundamental para isso, me parece, como uma solução, inclusive, meio óbvia para essa questão. Porque tem um monte de prédio abandonado. Mano, retrofita tudo esse negócio, cara. Né? Transforma isso aí em moradia, em espaço de moradia. Faz do bairro do centro um bairro vivo, de fato, da cidade de Santos. Eu acho que é um caso clássico de como retrofitar sairia muito mais barato, solucionaria questões de ordem social de maneira muito mais simples. Porque, por exemplo, você demolir esses prédios todos, fazer conjunto habitacional, não, pelo amor de Deus, Não faz nem sentido. não tem cabimento. Não tem Assim, a gente fica triste porque um exemplo de algo, juridicamente, de algo que ficou barrado há muito tempo, é o Hospital dos Estivadores, né? Sim. Na nossa região, fica numa avenida, né, para quem está nos escutando de fora, fica numa avenida conhecida, que é a Avenida Conselheiro Nebias. Cara, um hospital. Ele ficou mais de 10 anos fechado. Absurdo. Então, assim, esses entraves jurídicos é o que deixa a gente mais triste com tudo isso, sabe? O centro de São Paulo tem uma lei já, não é? Para poder retrofitar ali o centro. Se eu não me engano, é uma lei de 2021. Tem. Para facilitar o processo ali. Tem. Ele facilita o processo, mas ele tem muitos entraves ainda para construção do zero. Então, a lei acaba confrontando essas, digamos assim, essas leis anteriores para que você faça construções do zero ou mesmo retrofit. Ele tem os incentivos fiscais, né? A legislação de São Paulo, do município de São Paulo, ela permite isso, mas ainda tem muito debate. Pra você ter noção, ainda áreas de zoneamento de São Paulo, você tem licitação para você ter o direito ao uso total do solo. Então tem certos prédios que você constrói até 10 andares. Você tem que participar de uma licitação para poder construir acima. Então, se um retrofit for feito em São Paulo, você precisa participar de um leilão ou de uma licitação para obter o direito para construir a mais. Cara, olha a burocracia disso. Não. Né? E aí, adivinha, tá na mão de grandes construtoras, né? Lógico. Esse direito de construção a mais. Então, existe essa legislação, mas tem um pouco esse problema, né? Por exemplo, em São Paulo. E aí, cara, queria que a gente avançasse, porque para mim é um tema crucial, a gente precisa terminar o ano, precisa contar aqui no nosso podcast da literatura cultural. Cara, o retrofit, Vitor Valente, Vitão, vai ser carimbada aqui, então não se preocupe que esse tema a gente vai se trinchar um pouco mais, eu quero trazer depois pra gente alguns aspectos legais, trazendo historicamente, a gente falou no podcast da Litera sobre a Pinacoteca. Exatamente. A Pinacoteca é um exemplo disso, mas isso vai ficar pro próximo, cara, a gente quer falar da literatura cultural. E aí, o mais importante, eu acho que pega muito para quem tá ouvindo, você também nos deu essa dica, falou assim, cara, a galera tá muito interessada em saber de transição de carreira. Quer muito saber como funciona isso, a história, às vezes, de alguns certos personagens. E aí, a minha pergunta é óbvia, né? Como é que tá sendo essa transição? Tem uma transição de carreira? Conta pra gente da litera vestibular pra litera cultural. Tá, vamos começar de maneira objetiva. Tá sendo uma delícia, tá? Vamos lá, tá? Dauno, sou professor há 20 anos, arredondando para cima aí, quase 20 anos em sala de aula, 19, 18 anos em sala de aula, escolas, cursinhos, e a maior parte desse tempo sendo professor na minha instituição. Eu sou professor há mais tempo na minha instituição do que fora dela, né? Muito doido isso. Fui convencido pelo Neto, nosso amigo, meu sócio, né? E trabalhamos com isso há uma vida, né? Eu tenho uma sociedade há 11 anos, né? Assim, eu tenho o privilégio de ser sócio de um amigo meu há 11 anos sem nunca ter brigado enquanto sócio. Tá? Isso é raro, viu? Opa! Isso é raro. Qual é a parada, Dadá? Muitas vezes, quando as pessoas escutam assim, nossa, a litera vestibular vai fechar, as pessoas ficam preocupadas, né? Caramba, aconteceu alguma coisa, ferrou. Não, a gente teve em 2024 o melhor ano da história da empresa. Isso é surreal, Vitor. Se você conversar com alguém de novo da parte financeira, vão falar que vocês são loucos, né? O melhor ano da história da empresa, do ponto de vista financeiro, da quantidade de alunos, dos resultados que virão, tenho certeza disso, os indicadores são ótimos. Ninguém esperava por essa razão. Bom, o que levou então a gente a tomar essa decisão? Essa é uma conversa que ela já existe há algum tempo, ela tem algumas razões. Eu digo que são razões externas e internas. Razões externas, Dauno. O mercado do pré-vestibular não é um mercado
crescente. Pelo contrário, o pré-vestibular vem caindo cada vez mais no Brasil. Não é a Litera. A Litera está super bem. A Litera, de novo, ela vem crescendo. A minha instituição está crescendo ano a ano na contramão do mercado, tá? Do pré-vestibular. Por quê? Da pandemia para cá, Down, em especial os cursos online, que tem custo muito mais baixo, beleza? Tá, né? Isso cresceu, foi um boom muito grande. Há um crescente desinteresse, essa é uma outra conversa pela universidade pública, que é o grande ativo da gente quando vai vender um cursinho, né, evidentemente, tal, pela concorrência, etc e tal. Os fatores são vários, mas há cada vez menos alunos buscando o cursinho. Então a gente pega uma cidade como Santos, que é uma cidade que coloca muitos jovens por ano no que seria provavelmente ali interessados em cursinho, mas na prática, Dalmo, a gente entende que são menos de 1.000 jovens na cidade de Santos todos os anos buscando cursinho. Caramba, assim, parece um número muito baixo, né? É muito baixo perto do que poderia ser. Na prática, a gente entende que não dá 1.000 jovens. Esse é um ponto, né? A gente está bem, mas a gente entende que o futuro não é promissor. Né? Ele pode mudar daqui para frente. Quando a gente abriu, a expectativa era outra. As coisas mudaram nesses 11 anos para caminhar para o que vemos hoje, mas repito, Down, é uma projeção. Isso não chegou na gente ainda. Tá? A gente entende que vai chegar. A gente brinca, eu e o Neto, que a gente se sente um mercadinho de bairro que muito tá bom. Super bem, que tá de vento em polpa e um monte de oco abrindo em volta, sabe? Mas aqui tá legal pra caramba, né? Amigo, uma hora a coisa pode chegar, né? Eu sou academia de bairro, sabe? Chegando um monte de academia pirotécnica em volta e tal. Esse é um ponto. Há um segundo ponto, Down. O pré-vestibular, ele faz parte de um ecossistema que eu entendo que é um ecossistema de impelir o sujeito a uma lógica de produção e de performance cada vez maior. Explico. A gente está vivendo um momento histórico, Down, em que a gente é impelido a performar o tempo todo. Produzir, performar o tempo inteiro. A lógica da produção incessante. O pré-vestibular, ele obviamente é uma engrenagem desse processo, porque o pré-vestibular ele é feito de resultado, ele é feito de desempenho. E tem sido cada vez mais desgastante trabalhar com esse cenário, porque eu trabalho com pessoas muito jovens, e eu me responsabilizo por elas. As famílias confiam seus filhos na minha empresa. E tem sido cada vez mais difícil, Down, pessoalmente, trabalhar com jovens quebradíssimos por um sistema de pré-vestibular que tenta os convencer de que eles precisam varar as madrugadas em claro, senão eles não vão passar na faculdade. E a gente se sente assim, o barquinho remando contra a maré, dizendo, mas meu amigo, a neurociência já fala que isso é uma bobagem há décadas. O que você faz enquanto eles dormem, né? Essa bobagem toda. Assim, eu durmo enquanto eles dormem. Então. Não sei, eu gosto, cara, inclusive. É muito louco isso. Down, né? Pensando do ponto de vista do estudo, se tem algum estudante aqui ouvindo a gente, pelo amor de Deus, a sedimentação de conhecimento, a relação que você faz entre os assuntos que você estuda, isso se dá enquanto você dorme. Dormir é uma parte fundamental de qualquer treinamento. Que eu ia falar agora, não é só, nós estamos falando da parte literária de educação, mas isso inclusive para quem treina, né? Para quem faz exercício, atividade física. Vai, né, treinar que nem um maluco com poucas horas de sono. Você pifa. A cabeça é a mesma coisa, retenção de informação é cada vez menor. E quando eu falo retenção de informação, isso é pouco, tá, Down? Porque o estudo não é só o caixote de informações que você vai colocando dentro, é a relação que você faz entre esses assuntos, a articulação desses assuntos com o mundo. Isso é complexo. Essa teia de conhecimento, ela tem que estar no sono. Esse moleque, ele é mais novo que a gente. A gente tem 40 anos de idade, esse moleque tem 17, 18, ele precisa dormir mais que a gente. Ele demanda mais tempo de sono, ele é mais jovem. E aí você vê essa molecada quebrando no meio, em função de um discurso que é colocado para eles, e às vezes, muitas vezes a família está colocando, não por maldade, mas porque está absorvida por essa lógica. Trabalhar com esse jovem, ele está sendo cada vez mais desgastante do ponto de vista emocional para mim, Down, porque esse moleque é um moleque, tadinho. Mas, cara, eu digo isso agora como quem está saindo da cena, eu falo de maneira até um pouco mais clara isso. O pré-vestibular não tem como finalidade lucrar com a aprovação do aluno. O pré-vestibular lucra com a ansiedade do aluno.
Tem isso muita clareza. Para o pré-vestibular é muito mais interessante dar que um filho teu seja quebrado passando 1, 2, 3, 4, 5 anos lá dentro. Se esse moleque tá bem da cabeça, estuda legal, descansa, passa com um ano de cursinho, Não faz sentido pro cursinho, né? o giro do cursinho se dá com quem sofre, não com quem se dá bem. Que loucura. Entende o que eu tô te dizendo? Eu entendo. Isso foi dando um desgaste na gente, é uma questão de ordem ética. E falo de um ponto de vista muito pessoal, Dalno, porque eu sou dono da Litera, mas eu também sou professor da Litera, nunca deixei de dar aula ali dentro, inclusive eu sou professor com uma carga horária lá ali dentro, porque dou história da arte, dou literatura, redação. E também sou orientador de estudo de cada um dos meus alunos. Todos os alunos da Litera, ao longo de todos esses anos, tiveram um planejamento individual, com acompanhamento individual. Não tem jeito, eu e os psicólogos da gente, né, Lucas e Raíssa, a gente passa a ter um contato muito próximo com o aluno. Eu não sou o dono de cursinho, Dalno, que está lá numa sala com 300 alunos acompanhados por funcionários depois, esse cara não tem nenhum tipo de contato com esse moleque. Ele emite um discurso que ele não vê a consequência desse discurso. Eu vejo a consequência desse discurso. Esse moleque bate na minha sala chorando. Cara, isso muito doído, muito dolorido, né? Isso é muito desgastante. Então, assim, é um trabalho muito gostoso, tá, Dalno, quando ele funciona, e ele funciona na maior parte das vezes. É muito bom mostrar para o aluno que ele pode ter um ano produtivo, que ele pode crescer, melhorar, aprender, realizar os sonhos dele. Nós somos um cursinho, portanto, a gente trabalha com aprovação. Então, não é uma colônia de férias, né? A finalidade do trabalho é aprovar o aluno. Eu sempre brinco que eu quero que o meu aluno fique comigo o menos tempo possível, né? Que ele saia o mais rápido possível dali. E mostrar para ele que ele pode ter uma rotina mais saudável dentro desse processo. Mas isso tem um custo de energia muito grande para a gente, porque a gente entende, depois de muitos anos fazendo isso, que a gente não está só dialogando com aquele aluno, a gente está dialogando com um discurso social que está batendo na cabeça desse moleque desde que ele nasceu. De que ele tem que produzir, senão que se ele descansar no domingo, sabe assim, aquelas coisas loucas, assim, não dá. Esse cenário é um cenário de muito desgaste. Da minha parte, de muito desgaste mesmo, porque eu estou fazendo atendimento diário desses 60 alunos o tempo todo, assim, eu te falo, é cursinho de guerrilha, né, linha de frente direto ali com essa molecada. É uma delícia, tá, Dalno? A sala de aula não me cansa. A sala de aula, pelo contrário, eu acho ela deliciosa em seus conflitos. A sala de aula é cheia de conflitos. Eu adoro ser professor, eu adoro mediar conflitos de sala de aula, eu adoro pegar uns moleques estragadinhos, sabe? Assim. Você é muito bom pra isso, tem, né? Tem. E são os que mais te amam, né? Tem Deixa coisa, claro, tem coisa. Porque eu entendo, Dalno, que o trabalho do professor, ele vai na contramão desse discurso do qual a gente está falando, porque ele não vê o seu resultado no curto prazo. O resultado do meu trabalho não é a aprovação do meu aluno só. Isso é muito pouco. O resultado do meu trabalho tem a ver com cidadania, tem a ver com a subjetividade desse cara, dessa garota, né? É atravessar essa vida e deixar alguma coisa ali que vai ecoar daqui a 10, 20 anos, cara. Tô com minha mulher, às vezes, na rua, passando no Gonzaga, me brota ali um adulto. Assim, não é? Um adulto já, pai de família. Vitão, pô. E assim, pô, recentemente aconteceu uma que foi engraçadíssima. A gente voltando de um almoço, eu e ela e a Mari. E é isso, assim, me para um adulto com a esposa. E assim, ele tem um faniquito, ele tem um ciricutico. Parece que eu falei, tá vendo a Beyoncé? Era eu, beleza, assim, cara, Vitão, esse cara mudou minha vida. E assim, ele apontava assim, louco, surtado. A Mari olhava pra minha cara assim, falou, o que tá acontecendo? Eu falei, deixa o menino, pô. Deixa o moleque e tal. Mas você lembra do menino? Não. Eu lembro agora, foi meu aluno e tal. De novo, são ecos que vão ficando e que, cara, você não sabe quando essa coisa vai desabrochar. Como eu dou aula já há um bom tempo, e eu entendo esse processo, eu sei que para o professor jovem isso deve ser uma angústia, porque ele, né, até ele começar a ver os frutos disso chegarem demora. Eu acho saborosíssimo esse processo. A sala de aula não é o que me cansa, eu daria aula o resto da minha vida. Mas eu acho que existe um entorno muito nocivo, muito daninho para essa juventude e que eu tenho que ser muito honesto comigo. Eu acho que ele começou a me fazer mal em algum ponto, sabe? Assim, falei, caramba, tem um entorno de um discurso em cima desses alunos que ele é muito maior do que eu, né? Ninguém é super-herói, você não vai conseguir sozinho fazer um monte de coisa e tal. Eu falei, não acho que a coisa tá dando pé nesse sentido. Há uma terceira coisa, Dalno. No início do ano de 2024,
nós iniciamos um braço, que era para ser só um braço a mais da litera, que é a litera cultural, né? A litera cultural não vinha para ser um substituto, ela vinha para ser ali um para cá. A gente fala que a litera não cresce para cima, ela cresce para os lados, né? Existe a litera vestibular, a litera cultural, para trabalhar com a promoção de eventos de cultura, inicialmente aqui na cidade. E a gente fez alguns pequenos eventos, a gente fez algumas coisinhas, shows de música, lançamento de livro, a gente fez algumas parcerias bem legais, eventos na área da literatura, mais a minha praia, né, e tal. E para nossa surpresa, Down, muito positiva, a coisa escalou muito mais rápido do que a gente imaginava. E o potencial financeiro se mostrou muito interessante para a gente, falou assim, tem uma parada aqui. E o potencial de curtir o trabalho, de ser gostoso de fazer aquele negócio. Acho que esse é um ponto que é muito fundamental para entender a minha cabeça e a cabeça do Neto. Né? A gente se amarra muito, claro que assim, a gente quer ganhar dinheiro, é óbvio, é a empresa da gente, e dinheiro é ótimo, vamos lá. Mas é maneiro fazer esse negócio? A gente vai se divertir fazendo esse negócio? Vai ser massa de fazer? Porque a literatura vestibular, com todos os seus desafios, ela foi muito divertida. Ela foi super gostosa. A gente tem histórias mil, coleciona amizades incríveis, alunos que a gente para trocar ideia, Neto, a gente se diverte falando dos moleques que passaram pela casa. Fala assim, pô, tinha um aluno Down. Na outra casa, a casinha pequena que nós tínhamos, a sala que eu dava aula, o aluno ficava de frente para a lousa, eu ficava de frente para um janelão de vidro. E aí eu via toda a casa, porque ela era no fundo da casa. Essa sala era no fundo da casa, eu ficava virado para lá, então eu via a casa inteira. De frente para mim tinha uma janela, que era uma salinha de estudos. Uma salinha de estudos nossa, de uma molecada nossa. Toda vez que começava o meu curso de texto, às 17 horas, dava 17h30, cravado. Tinha um desgraçado, do infeliz, um aluno meu, que ele ia para a janela, e olha só, o risco de vida, desgraçado. Ele ficava empoleirado que nem uma galinha na janela, ficava empoleirado, ele subia no parapeito, ficava ali agachadinho, ele começava a imitar um pombo. Não é possível. 5h30 da tarde, ele começava a imitar uma pomba, olhando para mim. E os alunos de frente para mim não estão vendo o que está acontecendo. Você precisa manter a integridade. Eles estão ouvindo um barulhinho de pombo, que assim, todo que vai curtir a aula de redação religiosamente. Down, tentando imaginar assim. Down, é surreal, é um absurdo. Isso não acontece no escritório, beleza? Isso acontece quando você lida com um aluno idiota. E é uma delícia lidar com o aluno idiota. É maravilhoso. Pô, uma vez a molecada quis fazer uma festa fantasia, eu fui dar aula de Homem-Aranha. Aluguei uma fantasia de Homem-Aranha, saí de Homem-Aranha na rua. Eu não me lembro se eu vi essa foto, eu devo ter visto, porque você de Homem-Aranha desse tamanho, eu tô tentando imaginar. Maravilhoso. Eu tava chegando ali, me para um carro, começa a buzinar, o Carreta Furacão. Incrível. O Carreta Furacão é muito bom. Essas coisas, Down, elas são deliciosas, beleza? Na rotina de trabalho. Cara, é o meu trabalho. Sabe assim, isso é o meu trabalho. E aí você fez o trabalho hoje? Tem umas planilhas. Não, eu tava de Homem-Aranha, o moleque me na pomba, sabe assim? Muito bom. É uma delícia. A literatura cultural precisava se mostrar também estimulante. Eu acho que esse era o lance pra gente. E tudo isso foi se mostrando real. Conversamos bastante, não é uma decisão fácil. A gente está falando de uma transição de um trabalho que existe há 11 anos para um trabalho que começou agora. E que se mostra como expectativa, né? Não como concretude ainda. Afinal de contas, é um início de trabalho versus um trabalho já aplicado na cidade, com renome, etc. Mas a gente entendeu que era um bom momento para a transição. A gente entende que a cultura enquanto negócio ela tem um espaço gigantesco para poder crescer. Cultura, galera, cultura é geração de emprego, cultura é geração de divisas. A cultura brasileira, falamos ela aqui, ela é riquíssima. Nós somos amantes da cultura desse país. E a gente entende que a cultura brasileira, para além da sua riqueza enquanto cultura, ela tem uma riqueza econômica que ela pode fazer acontecer. Então, trabalhar com fomento de cultura, Down, eu acho que hoje acaba encerrando uma série de valores que nós temos. Eu acho que esse é o ponto fundamental dessa mudança. Né? Eu sou um amante da cultura brasileira, você sabe disso, sou um leitor voraz, artistas que eu admiro bastante, eu sou empolgado, então acompanho pra caramba, mas também de entender, Down, que a cultura é negócio, ela não é uma bobagem. Porque sinceramente, Down, eu não acho que a cultura tem que ter uma finalidade.
A cultura é a cultura e ponto. Mas eu entendo que no mundo hoje, aquilo que não tem uma finalidade econômica acaba sendo vista como algo menor. Isso é muito interessante. Porque aí você trava toda essa discussão da questão mas isso é uma econômica, bobagem, exatamente. mas isso não serve E pra aí nada. você equaliza isso. Não. Você vai dizer que o carnaval carioca não tem uma pujança econômica fundamental? Que isso não é uma máquina de fazer dinheiro, de gerar emprego? Eu entendo que é. Você vai dizer pra mim que o carnaval de Olinda não é uma máquina de fazer dinheiro, de gerar emprego, rede hoteleira, alimentícia. Aquilo ali é muito dinheiro rolando pra muita gente, capilarizado, Downer. É do carinha do churrasquinho Sim. ao restaurante Estrela Michelin, sabe? Porque se não for importante, então você... lógico que tem a ver com o esporte, mas a gente falou do futebol, então faz o seguinte, termina, os filmes também não, as séries que você vê, Exato. né? A gente, uma das cenários econômicos mais abrangentes que tem são dos eletrônicos. Exato. Tem um pouco, lógico, aí esporte eletrônico com cultura e tudo mais, que Sim. são os videogames. Eu falo, cara, isso mexe muito com a economia do mundo. Como é que você fala que isso não é importante? Isso né? a gente tá falando de um país como o nosso que subaproveita o potencial econômico que, cara, o gigantismo cultural que a gente tem pode proporcionar. Porque nós temos, Dá, uma posição muito privilegiada enquanto cultura. O país é gigantesco e ele tem variações culturais das mais diversas. Então, quando a gente olha para a cultura brasileira, a gente está falando de culturas diversas, tudo bem? A gente está falando de um país que tem calendário cultural o ano inteiro. Porque você tem a Oktoberfest no ponto do ano, o Carnaval no outro ponto do ano, você tem a festa da padroeira de não sei o que. Você tem São João. São João. Você tem calendário pro ano todo. É grana o ano inteiro acontecendo. São João em Campina Grande, Caruaru, funciona em mais de 60 dias. Exatamente. Os caras estão chegando a 90. Lógico que menores, mas o cerne ali de período, Exato. de grande motivação econômica, de incentivo econômico, é mais de 30 dias. E aí, Downer, eu volto para a frase do Paulo Vieira, do como é muito cafona não gostar desse país. Porque alguém de cabeça um pouco mais fechada vai olhar para isso, olha lá, quer fazer bagunça aí durante 90 dias. Nossa, não, cara, mano, tá gerando dinheiro durante 90 dias, gente cara. que só ganha dinheiro nesse período. Exatamente. A letra cultural, claro que a gente não vai fazer o São João de Campina Grande, né? Eu queria, viu? Porra, se você puder, eu vou estar aqui. Maravilhoso. Mas a nossa ideia é entrar no mercado de cultura. Essa é a nossa parada. Por quê? Porque a gente é apaixonado por isso faz parte da nossa constituição enquanto sujeito. Nós não somos estrangeiros nessa seara, pelo contrário, é muito gostoso pra gente. Tem sido muito gostoso, Dauno, conhecer os artistas sobre os quais eu dou aula nesse processo de transição. Isso que eu ia falar. Eu sei que projetos futuros é mais complexo, a litera tá aí, mas para identificar para o ouvinte, para quem está nos vendo, e para identificar o tamanho da litera hoje, o que ela está se tornando, o que ela já se tornou e o motivo dessa transição, Sim. Explica qual foi o maior evento recente que foi feito com a parceria da Litera Cultural. Cara, uma loucura, né? Nós fizemos parte, nós somos parceiros da Tarrafa Literária. Tarrafa, se você não conhece, do José Luiz Tarrão, o evento dele, dono da editora Realejo, da livraria Realejo. A Tarrafa já existe há quase 20 anos, que é o maior evento literário do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil. Rivaliza com a Flip ali. Propostas bem diferentes, mas estão pau a pau. A Tarrafa nada mais é do que a promoção do encontro entre autores e leitores, né? São painéis em que autores estão ali para conversar sobre suas obras que lançaram e tal, e um espaço depois de contato, de troca, para assinar ali, né, um autógrafo de um livro. Desde o ano passado, desde 2023, a Litera tem chegado como parceira desse evento. Em 2024, essa parceria se consolidou de forma muito mais intrínseca, muito mais aguda. O resultado disso foi a Tarrafa Extra, foi a edição extra da Tarrafa Literária, que foi depois da data oficial do evento, num outro espaço, no Centro de Cultura Portuguesa da cidade de Santos, um salão belíssimo, né? Estivemos lá, o Salão Camoniano, em que eu e o Zé Luiz, eu e o dono da Tarrafa, fizemos a mediação de um debate que, assim, cara, não sei quais são suas referências, mas assim, os Vingadores da literatura da língua portuguesa muito boa essa apareceram, tá ligado? Que é o Mia Couto, escritor moçambicano, e o José Eduardo Gualusa, escritor de Angola, que escreve inclusive pro Globo toda a semana. O Mia Couto, você sabe disso, ele faz parte da minha formação pessoal. Eu leio o Mia Couto desde os 19 anos de idade, desde que eu entrei na Universidade de São Paulo. Sou completamente apaixonado pela obra do cara.
Eu entro na obra do Agualusa anos mais tarde, mas um autor fantástico, maravilhoso também. A literatura africana em português é talvez meu maior campo de trabalho, é o que eu mais leio, é o que eu mais estudo. Pô, minhas leituras do mês de dezembro são só autores e autores africanos em português. Só li isso. Eu percebi agora que eu só li essa galera no mês de dezembro. Percebeu que tava... É só a galera do meu fluxo mesmo. E quando a gente fecha para fazer esse evento, né, o Minha Couto aqui, o Agualusa aqui, fazer mediação junto com o Zé, cara, aquilo foi uma realização de trabalho importantíssima, porque a gente tem muita noção das portas que isso abre pra gente. Galera, são os maiores escritores em português, provavelmente hoje, no planeta Terra. O Minha Couto é dono de um prêmio Camões. O prêmio Camões é o maior prêmio em língua portuguesa do mundo. É o Nobel da língua portuguesa, é o prêmio Camões. O Minha Couto, ele é membro da Academia Brasileira de Letras, tá? Ele é moçambicano, mas ele precisa entender o tamanho da relevância que esse cara tem. Esses caras estão em listas de obras dos vestibulares mais importantes do nosso país todos os anos. Eu dou aula sobre esses caras a vida inteira. E eu pude mediar um debate com esses caras. Aquilo foi uma loucura, bicho. Nós conhecemos os autores um dia antes do evento, fomos à conversa com o Bial, com eles lá, que eles foram gravar, para conhecê-los, e foi muito importante para mim, Dalno, conhecê-los um dia antes, porque eu me permiti ser idiota primeiro, porque... Isso é muito bom. Porque, cara, você está conhecendo as maiores referências que você tem na vida, na sua área de trabalho. São os maiores escritores, assim, alguns dos maiores escritores do mundo, né? Você falou da língua portuguesa, mas quero enfatizar isso, né? Sim. É uma das figuras mais importantes que tem. Não, Terra Sonâmbula, romance do Minha Couto do final dos anos 90, acho que de 99, acho que é isso. Não, de 1992. É uma das coisas mais incríveis do século passado, serem escritos. Mais incríveis do planeta. Aquilo ali é maravilhoso, cara. E aí eu falei, cara, eu vou fazer perguntas para esse cara, mas eu consigo, né? Eu vou travar a mente, assim, eu vou, chave, sabe? Quando você tacar água no chave, você poder sair, era eu. Então, na véspera do evento, de fato, nós os conhecemos em São Paulo em função das gravações que eles tinham que fazer. Ele foi ótimo. Eu saí dali com a convicção de que o Minha Couto e o Agualusa me acharam um idiota, porque eu não consegui falar com eles. Isso aqui é o Vitor, vai mediar. Era isso. Você vê uma impressão que você não tem assunto pra falar com ele, quando você tem muito, né? E eu falei, beleza. Eu fui muito tranquilo. Falei, eu quero sair assim, né? Eu falei assim, um tontinho ali que vai, né? Eu quero só apertar a mão dele, né? É só isso que eu quero, mais nada, assim, tal. Tirar uma fotinha e tal, não sei o que lá, beleza. No dia seguinte foi o dia do evento de fato. Eu vou te contar, quase que o evento não acontece pra mim. O evento ia acontecer, né, cara? Você me conhece há muitos anos, você sabe que eu tenho uma lombar de paçoca, né? A minha lombar é feita de paçoca. E aí, cara, já na véspera, eu falei, tô com uma dorzinha. Mas eu convivo com a dorzinha na lombar, né? Normal ali, né? Remédio, vamos pra cima. Uma terça-feira comum. Dia seguinte, eu acordo cedo, a dorzinha tava ali, normal, fui dar aula. Dei aula de manhã, dei a primeira aula do meu dia, tal, saí pra foder. Por quê? Porque a gente tinha que almoçar com os autores, a gente ia almoçar com a Minha Couto, com a Agualusa, vamos passear, apresentar a cidade pros caras, depois a gente vai lá pro teatro, vou passar um dia com esses caras, vai ser delicioso. Volto pra casa, passar com o cachorro, passar com o cachorrinho, tudo bem, volto, falei, acho que vou dar uma deitadinha, eu tenho uma hora, pra essa dorzinha passar. Deitei, não levantei mais. Lombar travou. Nossa, desespero. Desesperador, assim. Travar, assim. Eu não conseguia me mover. Eu falei, cara, 5 horas da tarde, eu tenho que estar... Antes, 2 da tarde, eu tenho um almoço com esses caras. São 11 da manhã agora. Eu preciso dar um jeito. Tentei ali mexer, achar um remédio pra tomar e tal. Eu não passava. Eu falei, eu preciso começar a agir. Não posso ser irresponsável. Era meio-dia. Liguei pro Zé, eu falei, eu vou tentar falar isso com a maior naturalidade do mundo. Falei, Zé, seguinte, cara, aconteceu um probleminha aqui. Travei as costas. Não vou conseguir almoçar com os autores, toco o barco aí. O Zé em desespero. Não é um bom momento pra você meter uma dessa. Falei, mas e aí? Não vai me deixar sozinho com eles, mas, né? Então, o evento era 7, a gente tinha que chegar lá no teatro às 5. Mas 5 horas você tá lá. Eu falei, gostou? Lógico. Ideia? Vai dizer que não? Lógico que eu tô, rapaz. Desliguei o telefone e falei, eu acho que eu não tô, cara. Eu acho que eu não vou. Só vou contar pra ele umas 4 horas, né? E aí, cara, liguei pra minha mulher e falei, cara, ferrou.
travei, assim, ela em desespero, meu sócio, falei, Neto, travei, todo mundo tentando passar naturalidade, todo mundo em desespero. Vai dar certo, né? Não, vamos que vamos, né? 6º gol da Alemanha, vamos que vamos, né? Vai dar. Aquela calma que só o desespero dá, né? Aquela calma que só o desespero dá. Eu sei que eu consigo tomar um remédio, consigo ficar em pé. Mas assim, morrendo de dor. Vou ao teatro. 5 da tarde, tô lá, andando que nem um robozão, cheio de dor. Encontro com o Zé. E aí, ele olhou pra minha cara e falou, mano, você tá estourado, né, velho? Eu falei, mano, vai acontecendo em que eu tiver na maca. E aí o Zé tem um insight, ele falou assim, Vitor, minha mulher é médica. Eu falei, nossa, sua mulher é médica. Não, sua mulher é um anjo do Senhor. Como é que a gente não pensou nisso antes? Como é que ela vai resolver minha vida? Aí ele falou assim, tomar um remedinho intramuscular. Lógico, se tiver aí, vambora. Dá um resumo da ópera que 5 minutos antes de entrar, 10 minutos antes de começar o evento, a esposa do Zé tá me dando injeção. E aí eu tenho assim eu tenho um troféu na vida, que assim, o Mia Couto viu minha bunda, cara. Eu tenho essa parada, como assim? Eu tenho essa coisa assim, cara, porque eu tive que tomar uma injeção intramuscular. Sim. Ah, você tava no evento, né? Já tava no lá evento, dentro já. Tinha que ser no bumbum. A gente tava na coxia. Ele entrou. A gente tava na coxia, não tinha o que fazer. A gente tava ali. Falei, seu Mia, só me dá licença, mas assim, esse evento precisa. Tem gente que tem autógrafo, tem gente que tem foto. Não, entendeu? Eu tenho muito mais que isso, cara, em relação à minha conta. Cara, eu tomo a injeção, a vida começa a voltar, né? Intramuscular é rápido, assim, 1, 2, 3, entra, já era. E lá eu vou te falar, assim, isso tudo aconteceu, é verdade, tal, não sei o quê, mas ao longo do processo, eu fui assim, entrando de que eu falei, cara, vai ser o melhor evento da minha vida, porque assim, tudo isso que tá acontecendo, cara, eu falei, não, eu preciso chegar lá e respeitar esses autores, eu preciso chegar lá e fazer acontecer pela grandeza do que são esses caras, pra cultura e pra mim, na minha história. Esses caras têm um peso muito... Eu tive o prazer de contar pro Mia Couto, cara, isso foi lindo, assim, a importância que ele tem na iniciação de leitura da minha irmã. Nossa, muito. Cara, e ele ficar emocionado. Eu falei, nossa, cara, que coisa... Tá acontecendo uma coisa bonita aqui. Então, assim, e assim, claro, essa é uma questão de ordem pessoal, mas você tava lá no evento, você sabe, foi um evento belíssimo. Foi um evento belíssimo e que eu acho que foi a grande abertura de portas da literatura cultural para um grande público. Acho que ali as pessoas passaram a conhecer de fato o nosso trabalho, a partir dessa mediação, desse contato, acho que a coisa fluiu a partir dali. E daquele evento pra frente, muito convite começou a aparecer, muita coisa começou a surgir. Eu falo isso muito com o Neto, né? Falei, cara, a gente tá há 11 anos fazendo esse trabalho. Eu tenho a impressão de que as pessoas descobriram a gente ontem. Tem uns meninos fazendo um trabalho bonito ali, tem uns meninos fazendo negócio. Nossa, você viu que o pessoal começou agora, né? Os meninos novos fazendo os negócios. Menino novo, moço, aqui, olha aqui, dá uma olhada na barba. Mas foi, cara, estivemos com esses caras, realizamos um trabalho que eu avalio como excelente com eles. Tem uma cena que eu te contei que eu acho que vale a pena falar, que ela é muito boa, né? Depois do evento ali, tem para mim, que é o troféu de fato, que é o Mia Couto me dando um abraço, falando assim, adorei as perguntas que você fez. Aquilo para mim foi assim, uma frase. O Mia é um cara, ele é o que eu esperava que ele fosse, assim, ele é um cara muito tímido, muito tímido, mas muito sensível, extremamente sensível. Estava no evento, teve um acontecimento muito tocante do ator mirim, que fez o papel de um personagem de um livro do Mia Couto. Ele estava na plateia, Enzo, o nome do garoto. E o Mia Couto não sabia que ele ia estar ali, o moleque apareceu ali para dar um abraço, o Mia Couto ficou emocionadíssimo, foi uma cena linda. Uma cena bonita. E descemos do palco, muito bacana, pô, parabéns, perguntas muito boas, tá, não sei o que lá, 1 hora, encontro lá de um cara, o camarada começa a fazer, poxa, adorei as perguntas que você fez, vamos bater um papo. Poxa, que bacana, e tá não sei o que lá. E o cara falou, poxa, o cara tinha um sotaque muito marcado. Eu falei, de onde que você é? Ele falou, sou de Cabo Verde. Eu falei, pô, morro de vontade de conhecer Cabo Verde, assim, eu sou maluco em conhecer Cabo Verde. Acho que o cara me achou meio, tá falando, né, por falar. Eu falei, não, as praias de Cabo Verde são belíssimas. Aí ele empolgou. Falou, não, peraí, sabe,
Cabo Verde tem praias maravilhosas, as cantoras de Cabo Verde, eu ouço muito. A Mayra Andrade, ouço a Mayra Andrade, eu sou apaixonado na Mayra Andrade. Ele falou, vi pequenininha. Eu falei, bicho, esse cara é muito grande, ele é muito mentiroso. De duas uma, que negócio é esse? Não sei o que. Mas, pô, adorei. Tá bom, beleza. Saí andando, eu falei assim, aí vem o Zé, dono do evento, falou assim, e aí, Vitão? Beleza. Tava trocando, que ideia que você tava trocando com o cônsul de Portugal ali? Eu falei, com quem que eu tava conversando? Cônsul de Portugal? Então foi um evento que de fato ele proporcionou pra gente ali experiências muito gostosas, assim. E me pareceu, acho que é um olhar correto de uma boa apresentação do nosso trabalho para um grande público. Você estava lá, você pode falar. Eu posso, se você me permite, assim, eu já te falei isso, tá nas minhas redes também. O evento tava lotado mesmo, assim, gente de pé, a gente, né, oferecendo cadeira, o salão de baixo estava, né, não foi só o salão principal, o salão com telão estava, a forma que o Vitor levou, e eu falo, já te fiz esse elogio, já te falei, não é só a questão de um elogio, é uma conclusão mesmo, sabe, é um fato, a forma, as perguntas, só alguém com muito conhecimento, e conhecendo o livro dos dois, tanto do Agualusa como do Miyakoto, para poder fazer aquele nível de pergunta. Então não foi à toa que o Miyakoto te elogiou, cara. Eu falo publicamente aqui no nosso podcast, cara, eu fiquei abismado positivamente, sabe? Eu olhei, eu já conheci esse Vitor, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, da sua genialidade, já te falei isso algumas vezes. Tem assunto para mais de metro depois, mas uma das músicas que eu conheço do Vitor, ele fez com 14 anos, que virou chiclete num tempo aí, de uma outra história que nós vamos contar para vocês. Então, o Vitor escreve desde muito tempo, lê há muito tempo, né? Então, a questão de ir para essa área é uma questão sua, pessoal, não é só uma questão de escolha de profissão, a genialidade sua que tá em você. Aquele nível de pergunta, o Miyakoto não falou à toa. O Miyakoto vem para ele e fala assim, cara, são ótimas as perguntas, vocês não têm noção das perguntas. Então, eu estava lá, cara, foi um sucesso, tremendo sucesso, meu irmão. Eu acho assim, Dono, você vai entender o que eu vou dizer, porque na sua formação a comunicação também faz parte, né? E você conduz um podcast agora, podendo voltar, né? Voltei às origens. Então, achei isso muito legal. E nós temos lá um podcast também, eu não tenho uma formação na área de comunicação, mas a língua, a palavra é um objeto de trabalho desde sempre. E na condução das perguntas, Down, o que ficava muito na minha cabeça, tanto lá no podcast quanto o que eu pensei? Eu falei, eu preciso tratar esses caras como um entrevistado qualquer, assim, sabe? Assim, eu preciso tirar do pedestal que eles estão na minha cabeça. Na minha cabeça eles estão num pedestal muito alto, mas não vai funcionar se eu manter esses caras aí, né? Eu preciso nivelar um pouco as coisas, eu preciso deixar as coisas numa linha mais reta para a conversa ser boa. Eu falei, cara, esses caras são entrevistados. Ontem os caras estavam sendo entrevistados pelo Pedro Bial, velho, sabe assim? É ridículo, né? Eles ouvem perguntas o tempo inteiro, o tempo todo, sobre o livro deles, sobre a obra deles, é que eu posso perguntar. E as mesmas perguntas, né? Que foi essa sacada, porque as perguntas são parecidas, nem todo mundo lê. Talvez tenham lido 1 ou 2 livros do Miyakoto. O Agualusa, por exemplo, acho que o Miyakoto, óbvio, tem um cenário um pouco maior. E é essa genialidade que eu coloco na mesa de novo, assim, as perguntas estouraram demais, cara, foram muito boas. O meu critério foi um critério muito simples, Down. Eu preciso dar espaço para que as pessoas entendam como eles pensam. Eu acho que no jogo de perguntas e respostas, Down, nessa entrevista, nesse papo que a gente está batendo aqui, lá, em qualquer que seja, eu acho que eu aprendi que existe um jogo de humildade que você precisa fazer, que é o jogo de ceder espaço para o outro. Né? O meu trabalho ali era o trabalho de engrandecê-los. Né? Deixa eu rolar uma bola para esse cara jogar tudo que ele tem para jogar. Todas as perguntas que eu ia montando era assim, o que é que eu posso perguntar para tirar o melhor do que esses caras têm para dizer? E para que esse público possa conhecer uma obra desse cara. Ele pega o livro e lê. Um deles, acho que até brinca com isso uma hora comigo. Né? Eu leio os meus livros, vai, né? É engraçado. A pergunta é muito engraçada. Você quer saber tanto assim para ler? Leia o livro. Ou seja, o que ele escreveu tá nos livros. Você compra e lê, né? Respeita o trabalho do cara. Eu quero saber o que você pensa. Como é que você vê o mundo? Como é que você articula as coisas com o mundo à sua volta? Acho que foi muito nesse sentido e acho que foi um tiro certo. Eu falei, beleza, né? Acho que a gente encontrou um tom muito bom para lidar com esses caras aqui e foi bacana, né? Eu acho que é isso, acho que é um exercício
de você olhar para quem está diante de você, no meu caso, dois autores consagradíssimos, e pensar, cara, o que eu posso fazer para que essas pessoas possam revelar o que elas têm de melhor? No caso dos dois, o que eles têm de melhor é absurdo. São duas sumidades. Então, assim, cara, o que eu não poderia fazer? Diminuí-los de alguma forma, restringidos a assuntos muito banais, clichês, sabe, né? Qual a sua inspiração? Puta, ele tá respondendo isso há 30 anos, cara. Pesquisada na internet que você vai ver. Um Google, isso. Eu não quero perguntar o que o Google responde, né? É muito pouco, e acho que foi muito gostoso. Cara, muito bom. Eu acho que isso dá o cerne do que vai ser a literatura cultural. E aí, pra gente ir para terminar, é isso que a gente pode esperar da literatura cultural. Cara, esse nível de qualidade. 2025 tá aí, a gente vai encontrar uma literatura cultural pulsante assim dessa forma. A gente vai encontrar uma literatura cultural muito atuante, tanto na cidade quanto fora dela. Nós temos ambições grandes, Dauno. A gente vai encontrar muitos projetos muito carinhosos para a cidade de Santos, muito carinhosos para Santos, mas não só restritos à cidade. Todos os projetos que a gente pensa para a cidade de Santos, não posso dar muitos detalhes, mas são projetos que buscam valorizar a cidade, né? Projetos abertos, públicos, que buscam dar conta de levar cultura para as pessoas na rua. Esse é o nosso grande lance. Cultura de forma ampla, não só a literatura, a música. Santos tem uma história com a cultura. Santos sempre foi uma cidade muito cultural, esse é um patrimônio da gente, a história da cidade está intimamente ligada a isso. Santos tem uma história muito ligada aos modernistas de 22, a Patrícia Galvão, aqui da cidade. Santos está muito, mas não só ela, o poeta Rui Ribeiro Couto, que tem uma semana de arte com o nome dele aqui na nossa cidade. Mas não só eles, cara, o teatro com o Plínio Marcos, a gente tem uma história com a cultura gigante, o Charlie Brown, a gente tem uma história gigantesca de diferentes veias culturais. O que a gente quer é fomentar isso, mas não só para a cidade, para fora também. Então, pode esperar bastante trabalho, a gente é muito chato com o trabalho, sabe disso, né? A gente é perfeccionista, extremamente competentes, viu? E a ideia é brincar um pouquinho com isso aí. Bom, eu sou fã. Deixar claro, eu falei pra vocês que ia ser dessa forma, tinha muito conteúdo, ultrapassamos imensamente o horário, vai ser sempre assim quando o Valente estiver por aqui, temos muitas histórias, não vai dar tempo, mas a gente tem um tema que é super importante, de extrema relevância, que é identificar qual é a melhor muqueca, e aí é um tema complicadíssimo. O Valente tem umas 2 ou 3 receitas pessoais, ele vai passar isso pra vocês depois, tá? A capixaba, tá? Ele já matou a pau aqui, assim, eu ia perguntar pra ele, eu ia fazer a pergunta inversa, assim, pode um leite de coco um pouquinho na muqueca, ou pode um azeite de dendê, mas isso é assunto proibido, então não pode. Como ele falou pra mim, me apresentou da outra vez, que eu era um grande cozinheiro, que é mentira, deixar claro, que eu fazia um bom risoto, Vitor Valente faz uma muqueca de banana da terra que vocês não têm noção. Assunto para o próximo podcast, pode ter certeza. Meu amigo, obrigado. A gente tinha que terminar dessa forma. Quando eu fiz o pedido para você, eu sabia que você não ia recusar, que você não ia recusar isso para mim, mas eu falei, mas Vitão, eu preciso que seja o último, eu preciso fechar com chave de ouro, e assim, a literatura cultural tá mudando vida, a vestibular já estava mudando, entendemos essa transição, isso é muito importante para quem tá ouvindo, e estaremos juntos em 2025. Estaremos, exatamente. Pode se preparar. E aí, esperem aí, viu? 2025 vem mais, clica, segue a gente. Quando chegar em 2025, lá nos primeiros projetos, quando tiver, Vitor Valente vem de novo, e eu tenho uma saga ainda para enfrentar, porque eu tenho que trazer Avanir Neto. Avanir de Oliveira Neto. Isso foi dar trabalho. Sócio, tá? De Vitor Valente. Meu amigo também, abraço. E que vive numa caverna aproximadamente 3 ou 4 anos. Cara, eu preciso marcar com antecedência. Especialista em tanta área que é difícil, eu teria que trazer para uns 4 podcasts, ele mal vai aceitar um. Então a gente já mas faz uma coisa meio Tim Maia, já deixa algum outro convidado engatilhado, porque assim, você corre o risco de não aparecer, entendeu? Não é... Tá vindo, viu, Netão? Tá vendo, né? Você sabe. Não, tá certo, ele vai escutar, mas eu tinha que falar dele dessa forma pra ele se sentir pressionado. Ele vai saber que ele tem que estar nessa bancada pra gente falar. Ele não vai se sentir pressionado, Olha que ideia, cara. Eu sempre esqueço disso. Meu povo, obrigado. Boas festas pra vocês, pra quem tá escutando a gente agora, nesse período. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Valente, meu irmão.
Obrigado. Valeu o convite, Dadá. Que isso, cara. Você é de casa, pode ter certeza. Então, próximo projeto que a Litera já tiver engatilhado, o Valente vai voltar aqui. O Vitão faz parte da casa agora. E obrigado mais uma vez por estarem com a gente. Clica, segue, compartilha. O assunto é de extrema relevância. Vamos fazer vários cortes para vocês aí em relação a retrofit principalmente. E Litera Cultural 2025 vai bombar, pode ter certeza. Gente, obrigado. Valeu. Beijo. Tchau.